Uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Vamos ler alguns versículos dentro do tempo que nos é possível trabalharmos em algumas reflexões. Salmo de número 27. Vamos ler o primeiro verso. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vamos ao verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que conspiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, Pai Santo, pelo teu amor. Te suplicamos nessa manhã, fala conosco, nos consola, fortifica o nosso ser, meu Deus. Vai dissolvendo pela obra do Teu Espírito Santo todo o cansaço que muitas vezes se abate sobre as nossas almas. Tenta nos desmotivar, tenta nos desmorecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repele da nossa mente toda a frase de ataque, de desestímulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reveste os nossos sentidos com o poder do Espírito Santo neste momento. Te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, para não ficarmos confusos. Nos abastece, Pai Santo, com o poder que emana da Tua Palavra, assim como o Senhor Jesus Cristo confiou no momento mais difícil da sua vida, onde os agentes do inimigo ali tentaram destruí-lo, Pai, e abatê-lo, em nome do Senhor Jesus. Ressuscita a nossa esperança, como o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos. Te suplicamos nessa manhã, Senhor. Faz grande obra, Pai Santo, realiza grande obra, vai queimando toda a raiz de amargura, vai queimando toda a enfermidade emocional e física, em nome do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Guia-nos, Senhor Jesus Cristo, debaixo da tua luz, debaixo da tua intervenção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa-me nesta manhã, eu te suplico, Senhor Jesus, na pregação da Tua Palavra. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Muitas vezes buscamos nos Salmos a palavra que vem de conforto, a palavra que vem e nos traz orientação, nos traz consolo, nos traz fortalecimento espiritual. Nada melhor do que olharmos para as experiências do homem segundo o coração de Deus e buscarmos nas experiências dele, seu método, suas estratégias, em quem ele buscou apoio, no Senhor, obviamente, para nós também, assim, munirmos a nossa vida de poder e de orientação e de estratégias, olharmos como ele nos momentos mais difíceis buscou a orientação do Senhor. Palavra que brevemente me vem à mente neste início de mensagem. Logo poderemos pensar no grande desafio, no primeiro grande desafio da sua vida ali, protegendo as ovelhas do leão e do urso, depois do grande gigante mercenário filisteu, ali, Golias, que veio e ele enfrentou o gigante com muita bravura, confiante nas experiências. Vamos também se lembrar da grande experiência da destruição de Ziklag, onde ele ali vinha glorificando o Senhor de um grande livramento, de não ter que lutar ao lado de Aquis contra o povo, o exército de Saul, o exército de Israel, e ele vinha feliz por essa situação, só que ele não esperava que
no intervalo ali em que ele viajava, se deslocando para a cidade de refúgio ali, Ziglag, onde ele estava no exílio, ou melhor dizendo, a cidade de exílio. Vemos ali que a cidade de exílio, Ziglag, ela foi saqueada pelos inimigos que estavam esperando, estavam à espreita, esperando o momento certo para atacar Davi. Quando Davi chega ali com suas tropas, com seus guerreiros, encontra a cidade totalmente destruída, suas mulheres e filhos sequestrados, seus bens e riqueza levados pelo inimigo. Em muitas das fases da nossa vida nós nos encontramos com situações semelhantes a essa, tendo que enfrentar leões, enfrentar o urso, enfrentar gigantes, enfrentar exércitos. Estamos cercados muitas vezes de inimigos, pessoas dissimuladas que se dizem ser amigos, se dizem ser irmãos e na verdade estão esperando o momento certo para nos atacar, para nos abater, para nos difamar, para poderem confirmar os intentos de seus corações. Como ele fala no Salmo 27:12, não me entregues à vontade dos meus adversários. Percebemos que em momentos difíceis, quando estamos abatidos e sofrendo perdas provisórias, nós vemos que os nossos inimigos estão ali bramando e nos bastidores, às vezes em ocultas, em reuniões secretas, dizendo: agora ele cai, agora ele vai ser derrotado, agora ele será abatido, agora ele vai jogar a toalha, ele vai pedir arrego, agora eu quero ver ele sair dessa. Como vai sair dessa? Em muitas situações da vida, ou fase da nossa vida, passamos por situações semelhantes. Pensamos: agora será o nosso fim. Davi muitas vezes pode dizer isso: agora é o meu fim. Mas não, muito pelo contrário. Davi, ele viveu e ele pôde receber em sua vida o cumprimento das promessas. Quantas vezes foragido Davi se viu ali prestes a morrer, mas o Senhor o protegeu com a concha da sua mão poderosa, como protegeu o povo da última praga do Egito. E assim o Senhor Jesus Cristo pôde vivenciar também. Muitos dos exegetas cristãos, eles colocam esse Salmo 27 como cumprimento de profecias na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu o pacto davídico. O Senhor Jesus Cristo, ele vivencia em muitos detalhes alguns dos versos que aqui estão escritos. Não somente o tetaravô Davi, mas como Cristo Jesus encarnado, que haveria de impor um reino eterno, também vivenciou experiências semelhantes. E encontramos em diversas passagens nos evangelhos, Lucas capítulo 22, João capítulo 18, Mateus 27, Mateus 26, encontramos muitas passagens semelhantes da experiência do Senhor Jesus Cristo nos momentos mais difíceis, no âmago ali onde a conspiração estava mais aflorada e intensa contra o Filho de Deus. Nós vemos aqui muitas passagens que se assemelham. Em comprovação a isso que eu digo, em Mateus capítulo 26, verso 56, nos diz: mas tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Veja que o evangelista Mateus fez questão de dizer, ele mesmo se enquadrava dentre esses que fugiram, pois vemos que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas, como foi dito pelo salmista aí, que o inimigo haveria de avançar, um exército, os soldados do sacerdócio haveriam de ali se acampar contra, vir armados, fortemente armados, para capturar Jesus. Nós vemos que naquela situação o Senhor Jesus Cristo se viu ali cercado e os seus discípulos temeram muito. Pedro teve audácia, os discípulos ali fugiram, correram, tiveram medo. Se cumpriu as Escrituras. Ou seja, alguns apontam um cálculo aí que aproximadamente 256
profecias messiânicas se cumpriram na última semana daquela Páscoa, onde o Senhor Jesus Cristo haveria de ser sacrificado pelos nossos pecados. Quando os cordeiros pascais assim eram abatidos às 3 horas da tarde, assim o Senhor Jesus Cristo estava dando o seu último suspiro. Louvado seja que nós entendemos que o nosso Deus, ele tem poder na história por viver eternamente, de forma sempiterna. Ele pode intervir no nosso tempo cronológico, e ele tem poder para incrementar, para agir, para utilizar os agentes e até mesmo os intentos do inimigo contra os filhos de Deus. O nosso Deus tem poder de utilizar e reverter ações e juízos e decretos e fazer o povo de Deus prevalecer. O âmago desse poder é demonstrado pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando o diabo consegue, por meio dos seus agentes, movimentar uma conspiração contra o Filho de Deus. Ao terceiro dia cumpre-se a profecia do Filho de Deus: destrua esse corpo, e ao terceiro dia o meu Pai o refará novamente, e ele será reconstruído, indicando a ressurreição ao terceiro dia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Davi, como eu disse, ele é um grande exemplo para cada um de nós. Quando o Senhor o aponta como homem segundo o coração de Deus, ele traz às nossas vidas um exemplo, porque nós logo destacamos na vida de Davi algumas falhas, alguns pecados, e podemos também destacar seus métodos e estratégias para estar se desvencilhando em meio aos cercos que ele passou, quando andou foragido, em meio às batalhas, enfrentando os inimigos, os escapes, as grandes jogadas que Davi teve para se desvencilhar do mal, e vermos o cumprimento das promessas, como ele se dedicava em adorar ao Senhor, como ele buscava ao Senhor, ele buscava orientação no Senhor para se desvencilhar daquelas situações difíceis e terríveis que implicavam sobre a sua vida. Veja que ele começa afirmando: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Vejo destaque de apontar que o Senhor, o Deus que o havia selecionado, consagrado para ser rei, ele era iluminação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Muitas vezes teremos que enfrentar nessa vida momentos de trevas, momentos de escuridão. O Senhor Jesus Cristo disse, como eu disse, esse salmo aqui ele é um salmo messiânico. Ele encontra pontos muito fortes e marcantes nos evangelhos, tempos de trevas, tempos terríveis. Lá em Lucas capítulo 22, verso 53, nos fala de horas de trevas. Quando vemos a 9ª praga no Egito, vemos que se formaram trevas densas que podiam ser apalpadas, indicando que eram entidades malignas. O nosso Deus lá no Egito estava derrotando o deus Atom, o deus Ra, derrotando a divindade que os egípcios cultuavam, para fazer o povo de Deus entender que ele era luz, e fazer os egípcios entenderem que eles adoravam um falso Deus. Esse mesmo Deus de trevas, ele se fez presente ali no momento da cruz, porque dá para entender que ele quer a vingança. Ele volta naquele momento, e o nosso Deus assim permitiu o próprio Filho, pois um dos textos do Evangelho, quando o Senhor Jesus está sendo capturado, ele dá a entender que esse momento de trevas está chegando, e ele afirma: não haveria de beber eu o cálice que o Pai preparou para mim? Porque o próprio Filho de Deus entendia que para a terra, para que os filhos de Deus pudessem andar em luz, havia uma necessidade do Senhor tragar as trevas, o veneno da morte na sua própria carne, e assim cessar essa maldição. Toda maldição, toda ação do mal sobre a vida da terra, da fauna, da flora, e sobre a vida do homem, que é a coroa da criação, o nosso Deus tragou na pessoa do Filho, na cruz do Calvário, essa maldição na sua carne.
dias de trevas e de angústia, trevas que podiam ser apalpadas. Ao meio-dia o sol fica muito radiante, mas foi período de trevas quando o Senhor Jesus Cristo assim morreu na cruz do Calvário. Trevas que podiam ser apalpadas. Imagine que Davi aqui, ele está dizendo dias difíceis, com certeza se lembrando do período em que ele andava foragido, sobre intensa perseguição do seu sogro Saul, que tinha inveja, tinha ciúme, sabia que ele haveria de ser o futuro rei de Israel, que a sua dinastia não ia ter continuidade, e ele buscava ali destruir a Davi. Quantas vezes na escuridão, à noite, fugindo e dentro de cavernas, né? Dias difíceis. Isso me lembra também quando o Senhor Jesus Cristo foi capturado e a guarda sacerdotal veio ali com lanternas, com tochas, com porretes fortemente armados na escuridão. Vieram ali capturar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, já ciente de tudo que aconteceria, pois o Espírito do Pai já o havia revelado, sendo Filho de Deus onisciente, nada do que haveria de acontecer escaparia da mente do Senhor. Esse momento de trevas se aproximavam ali para capturar o Filho de Deus. E nós muitas vezes nos encontramos em situações assim, momentos de trevas, onde buscamos soluções, iluminações, insights e não encontramos. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e vemos que os servos de Deus, os escolhidos de Deus, passaram por momentos de trevas, e até mesmo o Filho de Deus, nós vemos que a fidelidade desses homens, a crença nas promessas do Pai, levaram esses homens a se desvencilhar desses períodos de trevas. Pedro afirma que nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo escolhido do Senhor, retirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Por estarmos na verdade, por crermos na palavra de Deus, temos o Espírito de luz em nossos caminhos. Tiago afirma que toda boa dádiva provém do Pai das luzes. O nosso Deus, ele é luz, ele ilumina. Vemos lá em Apocalipse que não haverá mais esse cronômetro de 24 horas de sol e lua. Haverá agora a glória do Cordeiro. A presença do Trino Deus vai iluminar a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Nós vamos descartar esse tempo cronológico de 24 horas. Estaremos submetidos ao tempo Kairos de Deus. E a glória do Cordeiro vai iluminar a nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Veja que ele reconhece que o Senhor é a sua luz. A luz que iluminou os seus caminhos, o orientou, o iluminou nos momentos de mais trevas e de maior dificuldade. Veja que ele associa já a luz com a salvação. Porque quando tudo está escuro é difícil a gente exercer alguma atividade. Quando não temos iluminação, acaba a energia elétrica e aí você tem que fazer um reparo na caixa de força e fica difícil sem iluminação, né? E aí quando tem alguém uma lanterna, ufa, houve livramento e salvação. O Senhor Jesus Cristo é essa luz que vem e dissipa as trevas e começa a trazer a salvação para as nossas vidas. Quando um braço, Deus usa quem Ele quer, Ele usa um agente para nos ajudar, uma pessoa para nos ajudar, nós sentimos a mão de Deus, a orientação de Deus para nos salvar, para nos livrar, confiando no Senhor de que o Senhor sempre virá com luz, que Ele sempre virá com salvação. Nós podemos afirmar como Davi, de quem é que nós vamos ter medo? Da morte? De qualquer outra criatura? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem qualquer outra criatura, nem hierarquia alguma de demônio. Nós não teremos medo, porque o Senhor, o Deus Altíssimo, está conosco. Abaddon foi ceifando todos os primogênitos do Egito, mas os primogênitos daqueles que estavam com suas famílias, cobertos pelo sangue do Cordeiro, foram poupados do Abaddon e do destruidor. Veja no verso 2, quando malfeitores me sobrevêm
para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aqui em João capítulo 18, verso 4 e 6. Jesus, portanto, sabendo tudo o que lhe aconteceria, saiu e disse-lhes: a quem buscais? Eles responderam-lhe: Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: eu sou ele. E Judas, que o traía, estava também com eles. Assim que lhes disse: eu sou ele, recuaram e caíram no chão. Davi, no Salmo 27, verso 2, pode estar apontando aqui o momento exato em que ali a turba, o exército, os homens escolhidos pelos sacerdotes para capturar o Senhor Jesus Cristo, quando foram capturá-lo, ele afirmou que ele é o grande eu sou, e nesse exato momento eles caíram de joelhos. João faz questão de destacar que eles caíram ao chão e tropeçaram diante do poder do nome do Senhor Jesus Cristo, do grande eu sou. Existe a promessa no grande dia do Senhor que, quando ele se manifestar para impor o seu milênio, seu reinado sobre a terra, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Fique imaginando diante dessa situação os falsos messias, as falsas paródias que criaram, as falsas mensagens, ideologias, dizendo: aqui tem salvação, tem livramento, furma essa erva, inala esse gás, inala aqui essa erva, que isso vai te trazer uma paz momentânea, vai te revigorar. São tantas as estratégias deste mundo para trazer um falso refrigério, um refrigério provisório. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele vai pôr tudo isso por terra. Eles vão cair de joelho, até mesmo os perseguidores. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O salmista faz questão de dizer aqui acerca daqueles que buscavam destruí-lo, buscavam vê-lo tropeçar e cair, ficavam na expectativa, na arquibancada dos pensamentos, ali desejando que ele tropeçasse, que ele fracassasse e fosse ao chão, que os seus projetos falissem, né? Temos que tomar muito cuidado quando Deus nos dá alguns projetos, quando Deus seleciona a nossa vida, quando Deus nos escolhe por alguma missão. Até nós ficamos boquiabertos. É meio desafiante, muito que desafiante, porque eu não tenho limitação, não tenho competência, não tenho nem capacidade para ser isso que Deus prometeu. E quando Deus fala que vai abrir porta por um caminho estreito para cumprir um grande propósito, ficamos ainda mais temerosos. Mas creia na palavra, Ele é fiel para cumprir, para intervir, para criar condições e fazer você realizar o intento e o propósito de Deus. Quando começamos a caminhar diante do chamado de Deus, diante do propósito de Deus, como Davi, tu vais ser rei, Samuel consagra a ele, começam a ter os levantes, começam a ver os destaques, pois o Senhor vai concedendo força e capacitação para vencer gigante, vencer, obter vitória nas batalhas, derrotando-os na jihá, os inimigos de Deus. E aí começam a surgir as invejas, porque quando vão surgindo as batalhas, o inimigo fica na expectativa, na plateia mental. Agora eu quero ver como é que ele vai vencer. Foi concedida a ele na última vitória tal posição, vai exercer tal cargo, vai exercer tal função. Agora ele cai. Quando tiver que enfrentar esse mesmo desafio, ou o mais intenso, naquele estágio, eu quero ver se ele vai sobreviver. Os inimigos estão na expectativa, mas aqui está dizendo que eles caem. Eu fico imaginando dentre esses que caíram porque Pedro teve a coragem e a ousadia, né, de usar ali a sua arma, né, e arrancou ali. Quando o soldado Malco veio para capturar o mestre, ele não errou o alvo não, né? Eu acho que o cara que teve a agilidade de puxar a cabeça antes, que ele já ia para acertar na cabeça mesmo, né? Arrancou a orelha do Malco, né? Eu fico imaginando essa situação, né? O mestre pegando a orelha.
caiu ao chão, limpando a orelha e colocando a orelha de volta na cabeça de Malco. Eu tenho certeza que dentre os soldados que tinham a incumbência de capturar o Filho de Deus, porque foram mal orientados, um deles se converteu ali naquele momento. Isso indica que o Filho de Deus, que ali naquele momento de trevas, que contraiu toda aquela maldição, foi colocada ali sobre a sua vida, ele chorou como gotas de sangue, a amargura, a dor que ele sentiu, algo tão profundo em receber toda a maldição, sem deixar em nenhum momento de ser Deus. Ele não podia ter pecado, ele manifestou que ele ainda era Deus, e tinha capacidade de intervir e agir com misericórdia, mesmo as trevas tentando dominá-lo e mudar o seu coração. Que quando esse momento de trevas que nós lemos aí e falamos no início da mensagem, estavam ali naquele momento mais profundo, né? Jesus Cristo poderia ter cuspido fogo ali e falar: eu não vou cumprir obra nenhuma, que essa humanidade, esse povo que tem nome de Deus, que luta com Deus, morra em seus pecados. Não, o Senhor Jesus Cristo ali demonstra que Ele é Deus e que Ele tem muito amor, até mesmo pelos soldados que foram incitados a prendê-lo. Ele recupera a orelha de Malco. Que coisa maravilhosa é o amor do Senhor Jesus Cristo. Soldados caíram, mas resistiram diante do Filho de Deus em cumprir os intentos. Levar o Senhor Jesus Cristo para os seus tosqueadores. Levar o Cordeiro de Deus para o abatedouro. Veja no verso 27:3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Veja como o salmista vai se lembrando do Senhor, ele vai construindo a sua fé, ele vai fortalecendo a sua fé, lembrando das vitórias e das experiências do passado. E aí, de forma profética, o Espírito Santo vai levando ele a falar sobre as experiências do Messias que vai vencer na cruz do Calvário. E ele fala aí de algo terrível, né? Uma situação de guerra. Imagine que Davi, como eu disse, ele foi alcançando as patentes dentro do exército. Ele vence um gigante filisteu, um Néfilim de quase 4 metros de altura. Aí ele vai vencendo, vai obtendo vitórias, vai alcançando posições, se casa com a filha do rei. Aí uma rede de intrigas vai ali se movendo. E aí é aquele negócio, né? Vai começar a haver divisões, porque existem clãs, famílias, benjamitas, a casa de Judá. Judá tinha os melhores guerreiros ali à disposição da batalha, e muitos de Judá vão olhando para Davi, vendo que os da casa de Judá têm mais competência para conduzir o exército. Existem deficiências na casa de Saul. Saul não tem competência para conduzir o exército. Vai se criando ali uma série de intrigas, posições, posicionamentos de fala. E nessa, Davi fica no centro desses embates, dessas argumentações, dividindo o povo. Como nos dias de hoje, assim se formam partidos, né? Assim se formam até mesmo dentro da igreja. Em Corinto, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Ou seja, cada um tem o seu posicionamento e as suas falas. Às vezes não são falas de equilíbrio, mas são falas às vezes para julgar e depreciar outros. E isso vai criando contenda. E ao mesmo tempo, em meio a tantos posicionamentos que são falados, surgem aqueles que querem destruir, como eu disse, estão nos bastidores torcendo pela queda. Exércitos. E às vezes formam grupos, né? Veja que o apóstolo Paulo, quando ele esteve ali realizando a obra na Judéia, em Judá, vemos que ali os conspiradores fizeram votos solenes, promessas solenes para eliminar o apóstolo Paulo. Veja a estratégia do apóstolo Paulo quando ele teve uma grande intenção de amor filantrópico, de levar donativos para uma igreja que tinha tudo para ser rica, mas que foi ficando pobre, né? Vemos que ali, quando ele, no seu discurso, né,
ele ali os dois grandes partidos, fariseus e saduceus, estão prestes para matá-lo, com a intenção de matá-lo, mas quando ele fala, irmãos fariseus, pronto, aí parece que ele conquista parte daqueles que intencionavam matá-lo. Veja que Paulo era muito estrategista, né? E quando ele via que não tinha jeito, não existia escapatória, apela a César, porque ele tinha cidadania romana. A Bíblia, a palavra de Deus nos dá estratégia. Se nós assim conhecermos as Escrituras, nós vamos adquirindo essa estratégia. O Espírito Santo vai nos concedendo a palavra orientadora, a palavra para nos ajudar nesses momentos de trevas em que exércitos se levantam contra nós para nos derrotar. Vem nos iluminar e nos trazer a solução. O Senhor Jesus Cristo, quando prevaleceu sobre o inimigo nos 40 dias de jejum, de consagração no deserto, os anjos receberam ordens. Quando o Filho de Deus aprovado no deserto, ali vieram os anjos e lhe trouxeram consolo, lhe trouxeram ali o alimento, as provisões necessárias. Elias recebeu provisões da casa da viúva. Deus mandava ali, antes disso, perto do ribeiro de Quizon, ele se alimentava ali da água do ribeiro, que depois secou, mas Deus enviava o corvo trazia o alimento. Imagine que uma ave da família dos urubus, um animal imundo, vinha trazer ali as provisões para Elias. Veja a forma de Deus agir, né? Exércitos se levantam, mas o Senhor vem e traz as suas provisões. Ele traz a iluminação, Ele traz a salvação, Ele nos dá estratégias, né? Fique imaginando naquele mar de guerra, pessoas sedentas em destruir a Davi. Imagine que um sentimento de vingança. Existia muito naquela época a lei do vingador de sangue, né? do Goel vingador. É um estudo muito profundo, e aí foram criadas ali as cidades de refúgio. Mas em especial, imagine que Davi eliminou Golias, mas existia um clã, a família de Golias, e Isbi-Benob lá tinha a intenção de vingar, né, o pai que foi morto por Davi. E ele se aproveita, né? O inimigo é terrível, né? Nossos cabelos brancos vão surgindo e o diabo continua aí. Ele que é uma criatura eterna, ele mantém de pé a intenção de nos matar, de destruir, impedir que nós venhamos a cumprir o propósito de Deus. E ali no momento de fragilidade de Davi, quando Davi tira a sua armadura, né, senta cansado ali, tira o capacete, é a hora que o Isbi-Benob vem para tentar se vingar. Você matou meu pai. Mas veja que Abissai, se me falha a memória, é utilizado por Deus para impedir